pessoal, bem-vindo à nossa 17ª aula, módulo DBA Pleno. Hoje vamos continuar trabalhando com recuperações pontuais. Só relembrando, na aula anterior fizemos uma recuperação do ambiente para um determinado ponto no tempo, a chamada recuperação point in time, certo? Lembram disso? A gente aprendeu que podemos recuperar um banco de dados para um determinado SCN. Na aula a gente fez para um determinado ponto, para um determinado timestamp, mas a gente também consegue fazer para um determinado System Change Number, né? Que vocês sabem que toda modificação que tem no banco de dados, toda vez que ele gera um checkpoint, toda vez que ele faz um commit, por exemplo, ele gera um checkpoint e grava um SCN. Então a gente pode voltar para esse determinado SCN fazendo a nossa correção. Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com um assunto que eu acho muito legal, que é trabalhar com flashback. A gente vai utilizar uma técnica que chamamos de recuperação utilizando técnicas de flashback. É uma técnica da Oracle bem interessante. Ela tem diversas vantagens, como a gente vai ver, em relação a você fazer um restore e depois recover via RMAN. O principal deles é o tempo de downtime, que é bem menor. O que é downtime? É aquele tempo que o ambiente fica indisponível. Ora, levando em consideração que somos administradores de banco de dados, somos DBAs, e o que a gente teme, vamos dizer assim, o que o proprietário da aplicação, o proprietário da empresa, enfim, teme é que esse ambiente dele fique muito tempo indisponível, certo? Sendo assim, o que a gente tem a fazer? A gente tem que garantir o maior tempo de disponibilidade possível, ou seja, a menor indisponibilidade. O menor tempo de banco parado que a gente puder manter, que a gente puder garantir, é o melhor para o nosso cliente. Bom, para isso, a tecnologia de flashback é muito mais útil do que você trabalhar com o backup via RMAN. Eu te digo que você deve utilizar RMAN quando não tiver mais nenhuma opção com flashback. Aí a gente, quando não tem o que fazer, aí sim a gente de repente pega e vai utilizar, voltar ao backup do MAN como um todo para conseguir, enfim, voltar à situação, corrigir uma situação que estava errada. Bom, ainda continuando, além do tempo de downtime, tem comandos muito mais simples para ser executados. A gente vai ver um exemplo muito legal que vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer com isso. Ele ainda permite verificar facilmente informações em tempo passado no ambiente. É uma verdadeira volta no tempo. Ainda que eu não queira, enfim, que eu não queira voltar o dado como estava, mas eu posso voltar no tempo e ver o momento que o dado foi alterado. Isso é muito legal em algumas situações de auditoria, em algumas situações onde eu preciso ver em que momento aquele dado, aquela informação foi alterada. Algumas técnicas de flashback são utilizadas para análise, porém sem fazer alteração em dados. Outras servem para correção e realmente alteram os dados. A gente vai comentar e trabalhar os dois tipos, começando hoje com Oracle Flashback Query. É um tipo de técnica de flashback que não altera os dados, ou seja, ela não vai alterar o dado que foi colocado lá, né? Ele não vai pegar e fazer essa alteração de dado, ele vai verificar apenas. Porém, eu vou ensinar para vocês uma dica que vai valer com certeza essa aula de hoje, e nessa dica você vai aprender como pegar os dados do passado e acertar na sua tabela, fazendo ela voltar como ela estava antes. Isso é muito útil no caso de um update, por exemplo, sem where. Alguém vai lá, faz um update sem where, você perde as informações, né? Ou melhor, as informações bagunçam tudo e você vai lá ver como ela estava no passado e faz o update na tabela, pegando os dados como ela estava no passado. Olha que legal. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Ainda temos os flashbacks que não alteram dados, é o Flashback Version Query, o Flashback Transaction Query. A gente vai trabalhar, vai comentar sobre eles também nas aulas posteriores. Bom, aqui eu comentei que a gente também tem alguns que alteram dados, Oracle Flashback Transaction Backout, Oracle Flashback Table, Flashback Drop, Flashback Database, que é o mais agressivo de todos. Flashback Table, eu consigo voltar
uma tabela em um determinado ponto. Flashback drop, se eu dropei, por exemplo, uma tabela, eu consigo voltar ela da lixeira, recuperar ela, trazer ela das cinzas e trazer novamente para o nosso banco de dados. E o flashback database é um carinha, um comando, que embora ele cause uma certa indisponibilidade, mas o downtime é bem menor do que você tem que fazer um restore recover, ok? Continuando então, preparando o nosso banco para o flashback. Bom, primeiro existe um privilégio chamado de flashback que deve ser dado para quem vai executar o procedimento. Isso deve ser dado caso você não queira executar o procedimento com o usuário que já tem o Grant DBA. O usuário que tem o Grant DBA, automaticamente, ele consegue fazer um flashback sem precisar de privilégios à parte, sem precisar de privilégios a mais. Outra coisa interessante também é que eu preciso definir um parâmetro de inicialização que vai me dizer qual que é o meu table space de undo. O parâmetro de inicialização undo underline table space, que no caso está setado como exemplo para o undo tbs1, ele vai me dizer o tamanho, ele vai me dizer o nome do meu table space de undo. Definindo o parâmetro de gerenciamento automático, eu vou dizer que o undo vai ser gerenciado automaticamente, undo management auto, e eu vou definir um tempo de retenção de undo no meu parâmetro de inicialização também, chamado undo retention, e ainda vou garantir a retenção de undo. Só relembrando, antes da gente comentar aqui a respeito das configurações, como a gente já sabe, como a gente já viu lá desde o curso DBA Júnior, o Table Space Undo é aquele cara que serve para que a gente possa armazenar dados para desfazer algo que havia sido feito antes. Vamos entender bem. Undo é a possibilidade de você desfazer alguma coisa. Do fazer, undo, desfazer. Parece que vocês não tinham se atentado por esse nome, né? Bom, o undo, então, ele serve para fazer o seguinte. Imagina que, como a gente já sabe, os processos DML, Data Manipulation Language, onde são alterados os dados, inserir, fazer update, deletar, enfim. O undo, ele relembrando, né, ele tem a função de guardar todos os dados antes de ser comitada a operação. Ou seja, eu vou fazer lá um update, não dei commit ainda, ele grava os dados antigos, como eles estavam antes, lá no table space de undo, e fica lá. A função dele fica lá. Lembra que a gente comentou na ocasião que enquanto não der commit, as outras sessões não conseguem ver essa alteração. As sessões não conseguem ver essa alteração, elas veem o dado como ele estava antes. Eles fazem leitura do undo, certo? Então o undo vai gravar a informação antes de ser comitada para que mantenha a integridade do banco de dados. Princípios básicos de banco de dados é manter a integridade até que seja realmente comandado o OK, comandado o commit. Quando vemos alguma situação que um banco de dados dá o erro hora 01555, o famoso snapshot to old, eu imagino que talvez já tenham ouvido falar, ou já tenham pego, já tenha acontecido uma situação dessa. Nada mais é do que dizer que foram mandados tantos itens para o undo que ele não conseguia apagar sem comprometer a integridade dos dados. Então vamos imaginar lá que eu tenha um undo, sei lá, que eu tenha lá um undo de 3 GB. Só que eu coloco lá para fazer, eu crio um script, e esse script vai fazer tantos updates que vai estourar essa quantidade do meu table space de undo. Ora, se ele deixar fazer, vai deixando fazer, no final eu fosse fazer um rollback, puxa, fiz um erro, vou fazer um rollback. Aonde estão essas informações ditas antigas para retornar para o banco? Se não tiver no undo, não estaria em lugar nenhum. Então, o undo tem que garantir a consistência e a integridade dos dados. Por isso que, se por um acaso ele lotar, que ele vê, opa, se acabar o meu espaço, se eu gravar mais informações aqui dentro, eu vou automaticamente quebrar a integridade do banco caso precise ser feito o rollback. Ele vai dar aquele erro, snapshot to old, e não permite que seja gravado mais informação ali dentro. Como eu já comentei aqui, porém então, o Oracle sempre prefere abortar uma missão
do que comprometer os dados. E realmente é assim que ele deve trabalhar. Ele está trabalhando da forma correta. Então, na configuração de undo ainda, quando eu digo para vocês que eu comentei lá atrás, colocando o parâmetro undo retention 1800. Esse 1800 é dado em segundos, logo são 30 minutos. Significa dizer que eu estou pedindo para ele faça uma retenção de 30 minutos. Essa retenção é algo importante, a gente deve comentar. Dizer uma retenção de 30 minutos significa dizer o seguinte, que mesmo após os dados comitados, o Oracle tentará mantê-los por pelo menos 30 minutos no undo. Olha a palavra-chave, olha a palavra que às vezes dificulta um pouquinho nas provas de Oracle, nas provas de certificação. Tentará manter por pelo menos 30 minutos no undo. Por que eu digo tentará? Porque caso ainda tenha colocado o undo retention de 30 minutos, mas se ele precisar daquele espaço, ele vai apagar e para poder gravar mais dados. Porém, quando eu digo retenção de undo retention, eu estou dizendo de dados já comitados. Você pode ver, como eu coloquei aqui, vou ler exatamente o que eu coloquei. Dizer retenção de 30 minutos de undo significa dizer que o mesmo após os dados comitados, o Oracle tentará mantê-los por pelo menos 30 minutos no undo. Para que isso, Raul? Exatamente para eu fazer consultas de flashback, verificar a consulta no tempo como que estava antes do commit, antes do update. Porque se não fosse assim, ora, era simples, alguém fazia um update seware, já dava o rollback, estava resolvido o problema. Mas a ideia do flashback é você ter o update, foi seware, e você tem que resolver o problema mesmo assim. Então, é bem interessante. Sendo assim, eu consigo verificar informações de pelo menos os últimos 30 minutos do ambiente, caso ele não precise desse espaço que está ali dentro. Mas e se, sabe a lei de Murphy, é aquilo que eu comentei. Aqui cabe uma ressalva, conseguirá ver os últimos 30 minutos se o banco não tiver precisado desse espaço e com isso tiver apagado os dados que lá estavam armazenados. Sei que muitas vezes a gente deve estar pensando, mas eu defini aquela retenção. Eu falei que eu queria 30 minutos. Eu já comentei algumas vezes que o Oracle é um cara meio teimoso. Então, a gente precisa definir e precisa dizer para ele, eu defini isso e quero que você garanta. Aí sim, se eu disser para ele, não, Oracle, você coloca 30 minutos e garante esses 30 minutos, ele vai armazenar os 30 minutos, nem que ele tenha que dar snapshot to load, hora 01555, para manter aquelas dados e manter a integridade. Ou melhor, manter a integridade, que é o principal, e manter aqueles 30 minutos de undo para você ali dentro. É uma coisa bem legal que a gente configura com um comando bem simples. Você coloca, se eu precisar garantir, o procedimento é esse. Alter table space, nome do table space, no nosso caso undo tbs1, retention, garantir. Mas se eu quiser desfazer, eu não quero mais esse procedimento, meu undo é pequeno e vai continuar pequeno mesmo, como que eu devo fazer? Bom, nesse caso, alter table space, nome do table space, retention no garantir, ou seja, não garantida a retenção. Quais as tecnologias de flashback são beneficiadas com essa situação? Ou seja, são beneficiadas com eu garantir o meu undo. Flashback table, flashback query, flashback version query, flashback transaction query. Aquelas que realmente dependem de dados do undo para trazer a informação, para a gente. E antes que eu esqueça, ainda sobre o table space undo, eu comentei que se não colocar undo garantido, se o parâmetro de retenção for pequeno demais, pode perder dados. Porém, cabe uma ressalva. Independente de parâmetro, o mecanismo do Oracle irá retirar os dados caso necessite de espaço. Veja, eu coloquei lá um do retention de 1800 segundos ou 30 minutos. Mas, se por um acaso o meu banco não tem muitas transações, não significa que ele só vai guardar aqueles. Ele vai tentar guardar aqueles fazendo first in, first out,
que é o FIFO, ou seja, os primeiros itens que entram são os primeiros que saem. Você pode acontecer de você ter lá um undo retention, sei lá, de 30 minutos e você conseguir fazer consulta de vários dias para trás. Vai depender também do tamanho do teu tablespace de undo. O tablespace vai armazenando, enquanto ele tiver espaço, não tem por que ele rotacionar, não tem por que ele esvaziar aquele valor específico. Então, isso é bem, eu acho bem legal como o Oracle, como o próprio mecanismo interno do Oracle gerencia isso, e você consegue, na grande maioria das vezes, fazer consultas a mais do que o teu undo retention ou do que o seu undo garantido depois. Esse item é proporcional ao movimento do banco de dados, ou seja, se comporta de forma diferente no data warehouse, de repente que eu estou trabalhando num banco LTP, enfim, ele vai ter diferentes formas de trabalhar de acordo com o tipo de banco que você tem, de acordo com o tipo de banco de dados que você opera. Caso de análise de dados no tempo. A gente vai trabalhar com uma situação onde a gente vai criar uma tabela de vendedores de comissão, criar uma tabela específica, vamos inserir 5 pessoas nessa tabela, um exemplo 5, 3, enfim, coloquei 5 ali, só um dado fictício, e depois a gente vai fazer o seguinte, nessa tabela a gente vai simular um update firmware, e vamos ver como que o Oracle vai se comportar, como que ele vai trazer essa informação. O Flashback Query, eu utilizo ele com uma cláusula, eu faço um select normal na tabela, só que eu peço para ele me trazer as of timestamp, ou seja, as of timestamp, eu também poderia usar as of SN, e ele vai me trazer, eu coloco o tempo que eu quero ali dentro, e ele vai me trazer como o dado estava naquele momento de tempo anterior. Certo? Então, aqui é um exemplo, as of timestamp, ó, 2018, mês 8, dia 9, às 9h30, e esse aqui é a máscara para ele conseguir ler o timestamp. Assim ele vai mostrar como os dados estavam naquele tempo indicado. Qual o tempo indicado? O que está indicado aqui dentro do timestamp. Bom, agora iremos fazer o nosso teste, ok? Então vamos lá, criar nossa tabela. Tabela criada. Se eu fizer um select na minha tabela, é claro, não vai trazer informação nenhuma, ok? Então, feito isso, eu vou fazer o insert na minha tabela e agora sim eu tenho os 3 itens, os 3 valores. Se eu vier em uma outra seção, qualquer, e fizer o select, ele vai trazer os 3 valores para mim, certo? Próximo passo agora, eu vou simular a falha. Update vendas, 7, é o valor específico que eu quero fazer a minha falha, fazer o meu erro. Feito isso, dou commit. E agora o que aconteceu? Alguém fez um update firmware, em vez de aumentar um valor específico de comissão para uma pessoa, aumentou para todo mundo. É claro que essa situação pode ser desejada pelo funcionário, mas não vai poder acontecer, não é essa que vai poder ficar para a empresa, correto? Como resolver essa situação? Primeiro passo, quando isso acontecer, eu vou ter que ver, no nosso caso de aula principalmente, o nosso servidor, como a gente trabalha com a nossa VM, para VM, volta VM, o servidor quase nunca vai estar no mesmo horário do que o hospedeiro, do que a máquina principal, né, do que o nosso notebook, enfim. Então eu vou lá para ver nele qual o horário correto agora. Conecto na minha máquina. E com o comando date, eu vou ver que horas são lá no meu servidor. Comando date.
São 3h45, dia 9 de agosto, 3h45:32. Ok. Eu faço isso porque eu já deixei a nossa query pronta aqui, ó. 3h45, 03 e 45. Se eu fizer às 3h45, esse select aqui, veja que eu estou usando as of timestamp, ele vai me trazer, ele vai dizer que não conseguiu gerar informação, porque se isso acontecer, a data é dia 9. Ele está tentando voltar lá dia 8, não tinha informação, porque não existia tabela ainda. Às 3h45 já estava com esse valor. Às 3h43 não existia. 3h44 3h43 e 43 e 43h50. Olha que interessante. 51, 52. Só por curiosidade, tá? Então, entre 51 e 52 segundos que foi feito a alteração. Ou seja, que a gente fez essa alteração aqui. Mas se eu venho aqui e faço um select, simplesmente no vendas, vou colocar para cá, ele vai me trazer a mesma informação, certo? Bom, então eu já sei que às 3h41 ele está com o dado que eu gostaria que ele realmente tivesse. É esse dado que eu quero que ele tenha, essas informações que eu quero que volte para lá. Mas eu não consigo fazer rollback, porque já foi comitado. Eu não consigo fazer rollback. Eu consigo verificar dentro do tablespace de undo, quando eu faço essa consulta as of timestamp, eu estou fazendo dentro do tablespace de undo, correto? Sendo assim, eu vou voltar aqui e eu vou ensinar para vocês uma dica bem legal, uma dica muito interessante de como fazer um procedimentozinho PL, criar uma PL, um bloco PLSQL que faça esse acordo, que faça esse acerto novamente. Eu vou fazer um update com select no outro simplesmente, ele não vai funcionar. Eu vou ter que montar um cursor para isso. Vamos ver como é que isso vai funcionar? Quero ensinar uma dica legal, que você também pode fazer o ASOF SCN, select ASOF SCN, utilizando flashback pelo SCN e não só pelo timestamp. Se você fizer um select asterisco from na $, database, você consegue ver qual que é o current SCN e você pode fazer as of SCN para achar. Eu já sei que é nesse SCN aqui, ó, se eu fizer SCN 888, se eu fizer o 889, ele já vai estar com o valor alterado. Então, eu também posso utilizar o SCN. O legal, você pega o SCN que está ali, vai voltando uns SCN manual mesmo, na numeração ali, até você encontrar aquele que você tinha, volta bastante. Uma hora você vai ver que vai dar snapshot to all, vai dar que o valor não é, que ele não consegue fazer o valor porque é pequeno demais. Olha aqui, ó, quer ver? Ó, não é possível ler os dados da definição da tabela se alterou. O que aconteceu provavelmente? Ele deu aqui, ó, old snapshot. Então, o que aconteceu? Muito provavelmente, esse snapshot que eu coloquei, esse SN que eu coloquei ali, a tabela nem existia. Outra coisa muito importante, muito importante, que eu não consigo utilizar o flashback, esse padrão de flashback que a gente está utilizando aqui, caso tenha algum DDL na tabela. Tá? Truncate, alterei coluna, inseri índice, eu não consigo fazer
essa volta eu não consigo fazer essa análise. Então, se alguém der o update firmware, logo em seguida trocar uma coluna, trocar o nome de uma coluna, fazer alguma alteração DDL dentro da tabela, já era. Isso é dado importante, dado de prova. Bom, mas agora a gente quer corrigir, porque na verdade o vendedor está feliz, mas a empresa não. E contrataram a gente para resolver isso. Imagina com 100 mil para cada um, quando na verdade era para ser 5 mil, 1.000 e 3 mil. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou criar uma PLzinha, já até coloquei ela aqui, que não é um curso de PLSQL, mas enfim, eu vou explicar o que ela faz, como que ela vai trabalhar. Eu vou ter um cursor dessa PL. O cursor vai me trazer o resultado que eu quero alterar. Eu vou colocar esse cursor aqui dentro, para ser exato o valor que eu preciso ali. Ou seja, ele vai gerar esse valor no cursor. Vai pegar esse cursor, vai abrir ele, vai fazer um fetch, abrir o cursor, e ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o update na tabela vendas, setando o valor da comissão para o valor da comissão do cursor. Ó, ele vai setar, abrir esse cursor dentro dessa variável RNFS. RNFS é o nome que eu dei, CNFS, enfim, não é nada demais. Enquanto ele encontrar valores, ele faz um loop. Depois disso, ele termina o loop, ok? Ele faz o loop, nesse loop ele faz o update, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro código da tabela vendas, vai ver como que ela estava no cursor aqui em cima, vai fazer o update, commit, faz o fetch novamente, passa para a próxima, até que quando ele termina, ele vai fechar o cursor e vai terminar o nosso bloco PL. Vamos executar ele para vocês verem como que ele vai funcionar. Opa, ele deu um errinho aqui. Vamos ver o que está errado nele aqui. A gente já corrige e já volta a rodar de novo. Acabei de achar o erro, que não é nome, que é código. Vamos limpar aqui. Bloco anônimo concluído, não precisa dar commit. O bloco PLSQL já faz o commit. Se eu vier aqui e fizer um select asterisco from venda, venda está com o valor correto. Nesse timestamp ele estava com esse valor. Olha lá. Agora, os outros, ele vai estar com um outro valor diferente. Olha que legal. Então, se eu vier aqui novamente, fizer um select asterisco de $database, ele vai me trazer, coloco o cliente SN, jogando esse SN ali, ele já está com o valor alterado. Legal? Assim, então, a gente aprendeu como trabalhar com o Flashback Query, utilizando o timestamp ou utilizando o SN. É muito interessante e basta a gente montar a query utilizando ele. Aqui é a prática que a gente fez, para vocês fazerem também. Então, é muito importante fazer essa prática para vocês sentirem como funciona. Não esqueça do comando date lá no Linux, porque senão você pode tentar com a data atual do seu hospedeiro, ou seja, da sua máquina principal, ela não está sincada, não está com a mesma lá do Windows, lá do Linux, desculpa. E daí você vai ficar procurando pelo timestamp que não existe, ok? Fizemos aqui, e aqui é o exemplo da PL para correção. Guardem essa PL que ela pode ser muito, muito útil no dia a dia, ok? É por isso que eu chamo ela de uma dica de ouro, uma dica bem importante. Bom, importante saber que qualquer DDL feita na tabela invalida a possibilidade de consulta utilizando essa técnica. Isso é questão de prova, questão que tem que ter bastante atenção. Na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com flashback. Vamos trabalhar com flashback
trabalhando com version query, vamos trabalhar com um outro flashback bem interessante, certo? Então, gente, grande abraço e até a nossa próxima aula.